Desde que o primeiro boato começou a pipocar nas redes sociais, o coração do torcedor do São Paulo não teve mais sossego. A timeline ficou tomada por montagens, supostas informações de bastidores, prints de conversas e aquele velho "fui informado por uma fonte" que sempre acende a chama da esperança. No centro de tudo, um nome que mexe com qualquer arquibancada do Brasil: Roger Guedes. E, desta vez, o sussurro que corre pelos corredores do Morumbi é um só: o atacante teria acertado com São Paulo. É curioso como certos rumores parecem nascer com cara de verdade, mesmo quando ninguém se atreve a cravar oficialmente nada. No caso de Roger Guedes no São Paulo, a sensação é justamente essa. Não é apenas mais uma fofoca de mercado, é um enredo que encaixa em tantas pontas soltas que o torcedor começa, inevitavelmente, a imaginar o camisa 23 posando com a camisa tricolor, ao lado do presidente, no gramado do Morumbi, com aquele sorriso de anúncio que já virou figurinha carimbada em apresentação de reforço. A conversa começou tímida, em grupos de WhatsApp de organizadas e perfis de bastidores do clube, mas rapidamente tomou outro tamanho. Fala-se em reuniões discretas, jantares reservados em hotéis da capital, empresários indo e voltando do CT da Barra Funda, ligações internacionais e uma espécie de força-tarefa dentro do clube para encontrar a engenharia financeira capaz de colocar Roger Guedes no ataque são paulino. E, para quem conhece a paixão dessa torcida, basta uma fagulha de possibilidade para que o fogo da imaginação se espalhe. Torcedor do São Paulo não esquece o que é ter um atacante decisivo no auge, aquele tipo de jogador capaz de, num lance, mudar o destino de um jogo grande. Por isso, a simples ideia de ver Roger Guedes vestindo o manto tricolor mexe com memórias profundas. Lembra um pouco o impacto de quando chegaram caras como Luiz Fabiano em seus melhores dias, quando cada bola alçada na área parecia prenúncio de rede balançando e arquibancada explodindo. O rumor de que Roger Guedes acerta com São Paulo ganha ainda mais força porque, esportivamente, faz muito sentido. O time precisa de um jogador agressivo pelos lados, com capacidade de atacar espaço, bater bem na bola, decidir jogo grande e, sobretudo, não se esconder em clássico. E isso, gostando ou não do estilo do jogador, é algo que até os rivais reconhecem em Roger Guedes. Ele gosta de jogo grande, gosta de holofote, gosta de chamar a responsabilidade. Nos bastidores, comenta-se que o projeto esportivo oferecido ao jogador seria um dos trunfos do São Paulo nessa negociação. Fala-se em protagonismo imediato, garantia de ser peça central do ataque, possibilidade de disputar títulos e construir uma história marcante num clube de massa, com arquibancadas que respiram futebol e um estádio que, quando lotado, impõe um ambiente único. Não é apenas um convite para jogar bola, é um convite para ser personagem principal de um novo capítulo da história tricolor. A torcida, como sempre, já está fazendo sua parte muito antes de qualquer pronunciamento oficial. Os comentários nas redes sociais de Roger Guedes se encheram de mensagens em português, espanhol e até outros idiomas, com tricolores pedindo, implorando, prometendo apoio incondicional caso ele desembarque no Morumbi. Montagens com ele ao lado de ídolos do clube, vídeos com gols antigos reeditados com a música da torcida, edições do atacante comemorando com a bandeira do São Paulo já viralizam. Dentro do imaginário tricolor, é impossível não pensar em como o time ficaria armado com esse rumor se tornando realidade. O torcedor começa a montar escalações na cabeça, pensando em Roger Guedes aberto pela esquerda, partindo para dentro, se associando com camisa 10, atacando a segunda trave em cruzamentos, cobrando falta na entrada da área com a frieza de quem sabe decidir campeonato. Não é só um reforço, é a ideia de um novo patamar de competitividade. E é claro que, em meio a tanto falatório, surge também aquele lado mais desconfiado da torcida, calejado por negociações que pareciam certas e desandaram na última hora. Muitos preferem o lema "só acredito com a foto oficial", lembrando casos recentes em que jogadores praticamente acertados acabaram anunciados em outros clubes. Mas, mesmo entre os mais céticos, é possível perceber um brilho diferente quando o assunto é Roger Guedes. Se tiver uma brecha real, o São Paulo precisa ir até o fim. Os boatos sobre valores e condições do acordo circulam com a mesma velocidade com que a torcida recorta e compartilha informações. Fala-se em salário compatível com o topo da folha, bônus por metas, participação em direitos de imagem, contratos de patrocínio explorando a figura do jogador e até uma possível ajuda externa para bancar parte do pacote financeiro. Em um futebol cada vez mais dominado por cifras, o São Paulo parece tentar montar um quebra-cabeça complexo para transformar desejo em realidade. Ao mesmo tempo, muito se comenta sobre a vontade do próprio jogador. Não é segredo que atuar em clubes de massa, com torcida presente e ambiente inflado, é algo que seduz atletas com perfil competitivo. A possibilidade de escrever seu nome em mais um gigante do futebol brasileiro, agora do outro lado da rivalidade paulista, tem um peso simbólico enorme. Seria o tipo de movimentação que gera debate nos programas esportivos por semanas, alimenta discussões em mesa de bar
claro, rende olhares atravessados de torcedores rivais. Os próprios jogadores do elenco são paulino, dizem alguns, estariam acompanhando de perto o desenrolar desse enredo. É natural, a chegada de um reforço desse calibre mexe com todos, desde o atacante que pode ganhar um parceiro à altura até o meio-campista que enxerga mais opções de passe vertical, sem falar no lateral que passa a ter um alvo mais qualificado para cruzar. Um grupo que vê a diretoria se mexer para aumentar o nível técnico costuma ganhar motivação extra. Por outro lado, também se fala nos bastidores sobre o impacto que uma contratação desse porte teria dentro do vestiário em termos de hierarquia e liderança. Roger Guedes não é um jogador qualquer, é uma figura de personalidade forte, acostumado a ser protagonista e opinativo. A questão que se comenta é: o São Paulo estaria pronto para lidar com esse temperamento e, ao mesmo tempo, extrair o melhor do seu lado competitivo, canalizando essa energia a favor do grupo? Enquanto isso, a diretoria tricolor segue em silêncio público, o que só alimenta ainda mais o clima de mistério. Nenhuma confirmação, nenhuma negativa dura, apenas frases cuidadosas, entrevistas cheias de entrelinhas e aquele jeito típico de quem sabe que qualquer palavra fora de lugar pode inflacionar negociações ou desagradar parceiros. É o jogo de xadrez dos bastidores, em que cada movimento, até mesmo verbal, é calculado milimetricamente. Em meio a esse silêncio oficial, a imprensa esportiva tenta farejar cada detalhe, citando fontes não reveladas, empresários próximos e pessoas com trânsito na Barra Funda. Alguns garantem que o acerto está encaminhado, faltando apenas detalhes burocráticos. Outros, mais cautelosos, falam em conversas avançadas, evitando a palavra fechado para não se queimar. O torcedor, no meio desse tiroteio de informações, escolhe em qual versão quer acreditar. No coração da torcida são paulina, há um sentimento que vai além do simples reforço. É a ideia de que o clube está disposto a se comportar novamente como gigante de mercado, brigando por nomes que realmente mexem com a opinião pública. Ver o São Paulo indo atrás de um jogador como Roger Guedes é, de certa forma, uma resposta para quem andava desconfiado da ambição esportiva da diretoria. É um recado de que o clube não pretende se contentar com papel secundário. Para muitos tricolores, imaginar Roger Guedes no Morumbi é também revisitar uma espécie de trauma coletivo, ver atacantes decisivos brilhando em rivais enquanto o São Paulo lutava para encontrar alguém que resolvesse lá na frente. Quantas vezes o torcedor não viu, no outro lado do campo, um jogador do rival decidir clássico com frieza, enquanto o time do Morumbi criava e não conseguia traduzir essa produção em gol. A vinda de um jogador com essa característica é, de certa forma, a reconstrução de um sonho antigo. O encaixe tático também faz parte das conversas em bar, redes sociais e programas de debate. Fala-se em Roger Guedes partindo da esquerda para dentro, dialogando com o meia de criação, atacando espaços deixados por um centroavante que puxa a marcação, se movimentando com liberdade para buscar o jogo e, principalmente, sendo a válvula de escape nos jogos complicados, quando o time precisa de alguém para decidir em uma jogada individual. A pressão da torcida para que esse rumor se transforme em anúncio oficial tem sido constante. Nem bem o boato ganhou corpo, as hashtags pedindo o jogador já começaram a aparecer, as torcidas organizadas se manifestaram e até alguns ex-jogadores do clube, em suas participações na mídia, deixaram escapar aquele comentário maroto, do tipo cairia como uma luva, que só reforça a sensação de que a ideia faz muito sentido. Nos corredores do Morumbi, comenta-se que o marketing do clube acompanha tudo com olhos atentos. A chegada de uma figura midiática como Roger Guedes abre um leque de possibilidades comerciais. Camisas personalizadas, linhas de produtos, ações com torcedores, lançamentos especiais e campanhas de sócio-torcedor atreladas à imagem do novo reforço. Em um cenário em que a saúde financeira é tão importante quanto o desempenho em campo, isso pesa. Ao mesmo tempo, há quem aponte para o risco de uma movimentação desse tamanho. Um investimento alto, um jogador de personalidade marcante, um ambiente de cobrança constante e a necessidade de resultados imediatos podem criar uma panela de pressão explosiva. O desafio do São Paulo, caso o acerto se concretize, será encontrar o equilíbrio entre dar liberdade ao craque e, ao mesmo tempo, construir um ambiente coletivo saudável, em que todos se sintam parte do projeto. A rivalidade regional adiciona um tempero especial a todo esse enredo. Ver Roger Guedes, que já teve trajetória marcante em outro grande clube paulista, cruzar a linha e vestir o manto tricolor seria um golpe simbólico no orgulho de muita gente. A repercussão nas mesas redondas seria inevitável. Debates sobre gratidão, profissionalismo, mercado, tradições, amor à camisa e tudo aquilo que sempre ressurge quando um jogador troca de lado numa rivalidade histórica. Para o torcedor são paulino, porém, o foco é outro. Pouco importa o passado, o que interessa é o que ele pode entregar agora se realmente vier defender as três cores. Gols em clássicos, atuações decisivas em mata-matas, liderança técnica em noites de Morumbi lotado,
arrancadas que fazem a arquibancada levantar da cadeira. É esse filme que todo São Paulino já começou a assistir mentalmente, muito antes da suposta coletiva de apresentação. Também se comenta, nos bastidores, que o próprio elenco teria dado sinal verde para a contratação. Em um futebol cada vez mais plural, em que vestiário precisa conviver com diferentes estilos e egos, a impressão é de que Roger Guedes chegaria encontrado um grupo disposto a recebê-lo, reconhecendo o que ele pode agregar em termos de qualidade. O desafio será construir uma sinergia positiva, em que as lideranças internas acolham o reforço e o funcionário novo compre rapidamente o espírito São Paulo. O treinador, peça fundamental nessa equação, também é parte central das especulações. Falava-se que o projeto foi apresentado ao jogador com detalhes táticos, mostrando como ele seria utilizado, que tipo de liberdade teria em campo, como o time trabalharia para potencializar suas características. Jogador de alto nível não quer apenas salário, quer ser convencido de que terá um papel claro e relevante dentro do modelo de jogo. Enquanto isso, a cidade vibra com a possibilidade de mais um grande nome pisando no gramado do Morumbi. O entorno do estádio, palco de tanta história, parece já se preparar, ao menos no imaginário coletivo, para aquelas noites em que os refletores se acendem um pouco mais fortes, os ambulantes lotam as calçadas, os ônibus chegam abarrotados de gente e o corredor do vestiário sente aquele frio na espinha típico de jogo grande, com estrela em campo. A imprensa internacional também começa a dar seus primeiros sinais de interesse. Menções tímidas em sites de fora do país, alguns perfis que acompanham o futebol brasileiro no exterior, jornalistas especializados em mercado de transferências comentando a possibilidade de Roger Guedes migrar dentro do próprio Brasil para assumir papel de protagonista em outro gigante. É a globalização do rumor. O que antes ficava restrito a manchetes locais agora se espalha pelo planeta. Para quem vive o São Paulo dia a dia, a possibilidade de contar com Roger Guedes tem também um sabor de mudança de ciclo. É como se, depois de anos buscando se reencontrar, o clube desse um passo adiante na reconstrução de sua identidade vencedora, apostando em um jogador que, goste-se ou não do estilo, tem aquilo que tantas vezes fez falta: fome de gol, instinto decisivo e coragem para ser personagem principal. Claro que, enquanto nada é oficial, tudo permanece no campo da especulação. Mas é justamente nesse território nebuloso que nasce boa parte da magia do futebol. Antes de um seja bem-vindo, existem semanas de boatos, debates, discussões e sonhos. O torcedor são paulino, acostumado a sofrer, também sabe se alimentar dessas pequenas esperanças, que ajudam a atravessar períodos difíceis e a acreditar que dias melhores estão por vir. Há ainda quem enxergue, nessa possível chegada, uma correção de rota histórica. Em outros momentos, o São Paulo perdeu a oportunidade de trazer grandes nomes por demora, excesso de cautela ou falta de ousadia. Agora, o rumor de que o clube está se movimentando com firmeza por Roger Guedes passa a impressão de que lições foram aprendidas, e de que o tricolor está disposto a competir no mesmo patamar de ousadia que clubes rivais vêm apresentando no mercado. Nos grupos de torcedores, não faltam comparações com outros grandes movimentos recentes do mercado. Se fulano foi para lá, por que o São Paulo não pode trazer Roger Guedes? Perguntam alguns. É uma mistura de orgulho ferido com ambição renovada, uma recusa em aceitar que o clube seja coadjuvante na hora de disputar peças importantes. Cada like em postagem sobre o rumor é também uma espécie de manifestação silenciosa. O torcedor quer esse passo à frente. Enquanto os dias passam, qualquer gesto do jogador vira motivo de análise minuciosa. Se curte uma publicação com camisa tricolor, já vira indício. Se segue o perfil oficial do clube ou de algum jogador do elenco, explode em teorias. Se aparece em São Paulo, é visto como sinal de que negociações avançaram. Em tempos de redes sociais, o mercado da bola se transformou também no mercado da interpretação de pistas digitais. E, do outro lado, o São Paulo tenta surfar essa onda de expectativas sem perder o controle da narrativa. A estratégia de comunicação, seja ela de silêncio calculado ou de respostas enigmáticas, faz parte do jogo. Cada coletiva, cada entrevista de dirigente, cada aparição pública vira uma chance para que perguntas sobre Roger Guedes apareçam. A forma como essas perguntas são respondidas ou contornadas só adiciona lenha à fogueira. No fundo, o que está em jogo não é apenas a contratação de um grande jogador, mas a reafirmação de um projeto esportivo. Um clube que sonha em voltar a levantar taças relevantes precisa de elenco forte, mentalidade vencedora e atletas capazes de decidir. A especulação de que Roger Guedes acerta com São Paulo, por mais que ainda não passe de rumor, dialoga diretamente com essa necessidade de montar um time que assuste adversários. Torcedor é feito de sensação, e a sensação predominante em boa parte da massa tricolor, neste momento, é a de que algo grande está se desenhando. Não se sabe se no final das contas o anúncio virá,
se a foto com a camisa será postada, se o vídeo com o hino ao fundo será publicado. Mas a mera possibilidade já reacendeu debates, reacendeu discussões sobre tática, reacendeu grupos que estavam silenciosos desde a última decepção em campo. Para além do campo esportivo, há um aspecto emocional muito forte. O São Paulo carrega em sua história uma relação íntima com grandes atacantes, jogadores que se tornaram símbolos não apenas pelo que fizeram dentro de campo, mas pela forma como representaram a alma do clube. A chance de ver um nome forte, atual, em pleno auge, vestindo essa camisa, toca em algo profundo, numa necessidade de se reconectar com o próprio DNA. Se de fato o acerto com Roger Guedes estiver tão encaminhado quanto alguns bastidores garantem, o clube sabe que terá em mãos não apenas um reforço, mas um evento. A apresentação teria potencial para encher o Morumbi em dia de semana, mesmo sem jogo, apenas com a torcida indo ao estádio para ver um novo ídolo pisar no gramado, tocar na bola, erguer a camisa, beijar o escudo e dizer as frases que o torcedor quer ouvir. Ao mesmo tempo, o departamento de futebol precisaria lidar com a pressão desde o primeiro minuto. Com um reforço desse tamanho, não há tempo para adaptação longa, não há espaço para muita paciência. A expectativa seria imediata: gols, assistências, protagonismo, decisões. É a faca de dois gumes de contratar um nome pesado. O clube, no entanto, parece disposto a correr esse risco em troca da possibilidade de subir vários degraus de uma só vez. A reação dos rivais, inevitavelmente, também faria parte do espetáculo. Ironias, provocações, tentativas de diminuir o impacto da contratação, tudo isso faria parte do pacote. Mas, para o torcedor tricolor, ver esse incômodo nos adversários já seria, por si só, uma pequena vitória simbólica. Afinal, quando a torcida adversária se preocupa com o que você está contratando, é sinal de que algo importante está acontecendo. Os próximos capítulos desse enredo ainda estão em aberto, e é justamente esse espaço de incerteza que mantém o rumor vivo. É nos silêncios, nos não posso falar sobre isso, nos estamos sempre atentos ao mercado que a imaginação do torcedor encontra lugar para se expandir. Até que um dia, talvez, a frase mude de tempo verbal e deixe de ser Roger Guedes acerta com São Paulo, para se tornar Roger Guedes acertou com São Paulo. Enquanto isso não acontece, o São Paulino segue alimentando a esperança, como sempre fez. Vai trabalhar ouvindo rádio esportivo, volta para casa acompanhando lives de mercado da bola, atualiza as redes sociais em busca de qualquer novidade e conversa com amigos como se já estivesse preparando o grito de gol. O rumor virou companhia diária, tema obrigatório nas rodas de conversa, combustível para uma torcida que, mesmo cansada, não abandona o sonho. Talvez o futuro revele que tudo não passou de uma grande especulação, mais uma na longa lista de negociações que nunca se concretizaram. Mas também existe a chance de que, em breve, o Morumbi seja palco de uma das apresentações mais aguardadas dos últimos tempos, com o atacante caminhando pelo gramado, palmas ecoando das arquibancadas e a sensação, compartilhada por cada torcedor, de que o São Paulo voltou a agir como São Paulo. Até lá, o rumor segue vivo, pulsando no coração de milhões de tricolores. E, no fim das contas, é isso que faz o futebol ser tão único. Antes do gol, vem o sonho. Antes do anúncio oficial, vem a expectativa. Antes da realidade, vem a imaginação. E, neste momento, a imaginação do torcedor do São Paulo veste Roger Guedes com a camisa tricolor, ouvindo o hino ecoar no Morumbi e acreditando, mais uma vez, que dias de glória podem estar logo ali, no próximo apito inicial. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.